Olá, professor Toshio. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar um pouco os assuntos básicos da trigonometria. Vamos ver o que é um seno, o que é o cosseno, o que é tangente. Inicialmente trabalhando com um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, eu tenho dois lados que formam um ângulo de 90 graus, que são esses dois lados aqui, e esse lado que é o oposto ao ângulo de 90 graus. Esse lado aqui é o maior lado do triângulo retângulo. O comprimento aqui eu vou chamar de A. Esse A recebe o nome de hipotenusa. Então lembre-se, hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. É aquele lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. E os lados que formam o ângulo de 90 graus, eu vou chamar aqui de B e de C. Eles são os catetos do triângulo retângulo. A primeira coisa que a gente tem que saber é, em qualquer triângulo retângulo, só quando o triângulo é retângulo, vale o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. Aqui no triângulo, eu tenho aqui este ângulo, que é o 90 graus, este ângulo aqui, que eu não sei quanto mede, eu vou chamá-lo de alfa, e este ângulo, que eu também não sei quanto mede, eu vou chamá-lo de beta. Reparem que, se eu somar alfa mais beta mais 90 graus, isso daqui é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Quando eu passar o 90 para o outro lado, eu terei que alfa mais beta é igual a 180 menos 90, que vai dar 90 graus. Quando a soma de dois ângulos vale 90 graus, esses ângulos alfa e beta, eles são chamados de complementares. Isso você tem que memorizar. Toda vez que a soma de dois ângulos der 90 graus, a gente diz que os ângulos são complementares. Então aqui, olha, alfa e beta, eles são complementares. Na matemática tem certas coisas que vocês têm que memorizar. Tem gente que fala, na matemática dá para deduzir tudo. Não é bem assim. Toda definição é invenção de alguém. Então a definição você tem que memorizar. Ou seja, se você não tiver essa consciência de que certas coisas na matemática você tem que memorizar, você nunca vai aprender matemática. Veja só, aqui, quando eu digo seno de um ângulo agudo, seno de alfa. Seno de alfa é um número, tá? Toda vez que eu falo seno, cosseno, tangente, não faz sentido falar só em seno. Tem que ser seno de um ângulo. Por exemplo, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de beta, tá? Então, toda vez que eu falar seno, cosseno ou tangente, isso daqui será um número desde que seja o seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, tá? A tangente tem que ser a tangente de um ângulo. Então, por exemplo, o seno de alfa, reparem que o alfa está aqui, Esse alfa é um dos ângulos agudos do triângulo, tá? O que é ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele ângulo que mede menos de 90 graus. Reparem que o alfa é agudo, o beta é agudo. 90 graus não é agudo, o ângulo de 90 graus é reto. Toda vez que eu quiser o seno de um ângulo agudo no triângulo retângulo, o seno será definido assim. É uma divisão em que em cima você coloca a medida do cateto oposto. Oposto a quem? Quem é oposto a alguma coisa. Então, o seno de alfa é o cateto oposto ao alfa. Os catetos são esses dois. O oposto é esse. Esse daqui é chamado de adjacente, tá? Então, o seno de alfa é o cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, acabei de definir seno como sendo cateto oposto sobre hipotenusa. Atenção, isto é obrigatório que você memorize. O cosseno já é definido como cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa seria cateto adjacente a alfa, que é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Coisas que você tem que memorizar, decorar mesmo. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno
Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente do ângulo alfa seria a razão entre os catetos. É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Em relação a alfa, o cateto oposto é o B e o adjacente é o C. Observe que o B é cateto oposto e o C é o cateto adjacente. Quando eu escrevo CO, quer dizer cateto oposto, CA quer dizer cateto adjacente. Isso tudo você tem que memorizar, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Outra coisa, isso daqui vale em relação a ângulos agudos. O alfa é ângulo agudo, só que ângulo agudo, além do alfa, tem o beta. Então, quem é que seria o seno de beta? Quem seria o cosseno de beta? Quem é que seria a tangente de beta? Reparem que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, só que agora o ângulo é beta. Então, em relação a beta, o cateto oposto é o C. Então, seria C sobre a hipotenusa A. Repare que o C é o cateto oposto e o A é a hipotenusa. O cosseno de beta, cosseno é cateto adjacente, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então reparem que agora esse B é o cateto adjacente e esse A é a hipotenusa. E a tangente é coca. Coca quer dizer cateto oposto sobre cateto adjacente. Em relação a beta, cateto oposto é o C e o adjacente é o B. Quando a gente tem seno, cosseno, tangente, tem alguns ângulos que a gente tem que memorizar, ou seja, são valores que são cobrados nos vestibulares. Os ângulos que vocês têm de saber são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eu vou fazer uma pequena tabela para que você saiba como memorizar esses valores. A gente vai colocar aqui x, aqui o seno de x, aqui o cosseno de x e aqui a tangente de x. E os ângulos aqui, eu vou colocar os três ângulos que a gente precisa memorizar os valores de seno, cosseno e tangente. Esses ângulos são o 30, o 45 e o 60 graus, tá? Bom, para construir essa tabela, você vai fazer assim. Na coluna do seno, você vai escrever 1, 2, 3. Na coluna do cosseno, em vez de 1, 2, 3, você vai colocar 3, 2, 1. Em cada um desses números, você vai colocar raiz quadrada. Olha, raiz quadrada, raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, então o 1 não precisa escrever a raiz quadrada. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, que é 1 mesmo. E todos eles você vai dividir por 2. Fazendo assim, você acabou de obter o seno, o cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60. Por exemplo, seno de 60 graus. Onde é que está? Seno de 60, ó. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Vamos supor que você quisesse o cosseno de 45 graus. O cosseno está aqui de 45. Você encontra aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. E ainda está faltando a tangente, não é? A tangente você tem que dividir o seno pelo cosseno. Então, se você dividir esse número por esse, você vai obter esse, ó. 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Esse dividido por esse. Para você fazer essa conta aqui, você conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Daí eu posso cancelar o 2 com o 2. Aí fica 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3, o que vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, este número aqui é raiz de 3 sobre 3. Esses dois números são iguais. Se eu dividir esse número por ele mesmo, vai dar 1. E se eu dividir esse número por este, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, vai dar raiz quadrada de 3. Na matemática, tem gente que pensa assim: na matemática não precisa saber teoria. Errado. Se você não souber a teoria muito bem, provavelmente você nunca aprenderá a matemática. Veja só, tudo isso que foi colocado até agora é teoria e você tem que saber. Outra coisa, onde que a gente vai aplicar essas coisas? Um exemplo rápido aqui, suponha que você tenha calcule x. Aqui ao lado x, vamos supor que aqui seja o número 4, ou seja, aqui mede 4 centímetros, e vamos
Vamos supor que aqui seja um ângulo de 30 graus. Observem que o que eu preciso calcular é esse x aqui. Esse x, em relação ao 30 graus, ele é o cateto oposto. E esse 4 que está aqui é o cateto adjacente, não é? Porque reparem que a hipotenusa é esse comprimento que não preciso relacionar. Então, o que eu preciso? Eu preciso relacionar cateto oposto com o cateto adjacente. Se fosse cateto oposto com hipotenusa, seria seno. Se fosse cateto adjacente sobre hipotenusa, seria cosseno. Como é cateto oposto com cateto adjacente, é a tangente. Então, o que eu faço? Tangente de 30 graus, ele é o quê? Cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Essa tangente de 30 graus, você vem aqui e procura na tabela, ó. Tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar de tudo isso, você substitui por raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a x sobre 4. Bom, como é fração igual a fração, eu posso multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, fica 3x igual a 4 raiz de 3. Como esse 3 está multiplicando, eu mando para cá dividindo. Então, o x será 4 raiz de 3 dividido por 3. Questões de geometria, questões de trigonometria, como envolvem medidas, é muito importante que você se preocupe com a unidade. Se o comprimento aqui foi dado em centímetro, esse x também deverá ser em centímetro. Portanto, a resposta é x igual a 4 raiz de 3. Você não pode esquecer: cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Vamos a um segundo exemplo. Nesse triângulo aí, o problema pede para calcular o comprimento x. O x é esse segmento aqui. Observem que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Atenção, é importante que você enxergue quais são os triângulos retângulos. Um dos triângulos retângulos é o grande. Reparem que no triângulo retângulo aqui, este comprimento é este, olha. Como aqui é x e aqui é 10, aqui é x mais 10. Esse ângulo aqui é esse, olha, 30 graus. O outro triângulo retângulo que nós temos é esse daqui, olha. É um triângulo retângulo que está nesta posição. Observem que aqui é x e aqui é 45 graus. Todo triângulo que tem dois ângulos iguais tem que ter dois lados iguais também. Então veja só, se eu quiser calcular esse ângulo aqui, a soma desse mais esse tem que dar 180. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Como aqui já tem 90, 180 tirando 90, a soma desse com esse dá 90. Logo aqui vai ser 45. Reparem que esses dois ângulos aqui são iguais. Então, os lados opostos a esses dois ângulos são iguais. Aqui é x, então aqui será x também. Então, aqui, este comprimento é x também. Vamos lá. Trabalhando aqui com esta situação, ó. Todo esse lado aqui, olha, todo esse lado é x mais 10 e aqui é o x. Então, é o triângulo grande, que é x mais 10. Observem que esse x é o cateto oposto ao 30 graus. Esse x mais 10 é o cateto adjacente ao 30 graus. Então, para eu resolver esse problema, eu preciso relacionar cateto oposto com cateto adjacente. De novo, vamos lembrar, seno no triângulo retângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. O que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é tangente? Tangente é coca. Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que aqui, olha, você precisa ter um ângulo, tá? Seno de θ, cosseno de θ, tangente de θ, e esse θ aqui tem que ser um ângulo agudo. Θ é ângulo
agudo do triângulo retângulo. Então, voltando para cá, como eu estou querendo calcular esse x, vou usar esse triângulo aqui, que é o triângulo todo. Repare que tangente de 30 graus é igual a cateto oposto é o x dividido pelo cateto adjacente, que é x mais 10. Substituindo tangente de 30, você vem aqui, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a x dividido por x mais 10. Ao multiplicar cruzado, olha, eu tenho que 3x é igual a raiz de 3 vezes x mais 10, vai dar raiz de 3x, não é? Porque eu vou multiplicar raiz de 3 vezes x mais raiz de 3 vezes 10, que é 10 raiz de 3. Nessa equação, eu estou querendo isolar o x, então tudo que tem x eu mando para cá. Fica 3x menos raiz de 3x é igual a 10 raiz de 3. Coloque x em evidência, fica x que multiplica 3 menos raiz de 3 igual a 10 raiz de 3. Portanto, x será igual a 10 raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Não é costume deixar a raiz quadrada embaixo, mas se você deixasse assim, isso daqui seria correto. X seria 10 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3 centímetros? Não. Esse centímetro você só coloca se tivesse unidade aqui no 10. Não é? No 10 aqui não tem unidade, então a resposta fica também sem a unidade. Vamos a um terceiro exemplo. Novamente, eu tenho aqui um triângulo retângulo, aqui um ângulo de 60 graus, aqui um ângulo de 30 graus. Este comprimento aqui é x, só esse pedaço, e esse pedaço aqui é 8 metros. Eu preciso saber quanto mede esse x aqui. Nunca você deve esquecer que se o triângulo tiver dois ângulos iguais, tem que ter dois lados iguais. Então veja só, esse ângulo aqui, eu posso dizer que esse ângulo mais esse tem soma igual a 180 graus. Então esse ângulo é de 120 graus. 60 mais 120 dá 180. Observem só esse triângulo que está à sua direita. Neste triângulo que está à sua direita, que é assim, este triângulo aqui é 30 graus, aqui é 120 graus. Se eu somar esse ângulo mais esse, a soma aqui tem que dar 180. 120 mais 30 dá 150. 150 para 180, faltam 30. Bom, então reparem que esse ângulo é igual a esse. Se esses dois ângulos são iguais, este lado é igual a este. Por que eu sei que são esses dois? Porque este lado é oposto ao 30. Este lado aqui é oposto a esse 30, não é? Se esses dois ângulos são iguais, os lados opostos são iguais. Como aqui é x, que é esse x aqui, esse pedaço é x também, que é esse pedaço aqui, ó. Então ali também é x. Agora, eu preciso saber quanto mede esse x aí. Para eu calcular esse x, observem que eu vou usar esse triângulo retângulo aqui, ó. Neste triângulo retângulo, reparem que neste triângulo retângulo, aqui é 60 graus, aqui é x e aqui é 8 metros. Em relação aos 60 graus, o 8 é cateto oposto. O x é a hipotenusa. A hipotenusa seria o lado oposto ao 90 graus. Então, para eu resolver essa questão, eu vou precisar relacionar o cateto oposto com hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa só pode ser seno. Então, você vai usar seno do ângulo, que é 60, é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Substituindo, o cateto oposto é 8 e a hipotenusa é x. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso daqui é igual a 8 sobre x. Multiplicando cruzado, eu vou obter raiz de 3x igual a 16. 2 vezes 8 dá 16. Raiz de 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Fica x igual a 16 sobre raiz de 3. Se você quiser, racionalize. Para racionalizar, é só multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Em cima, 16 raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Observe que no enunciado tem unidade aqui, 8 metros. Então a resposta será também em metros. O primeiro assunto nosso aqui dentro da trigonometria foram as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Trabalhamos só com o triângulo retângulo. Para uma próxima aula, próximo vídeo, a gente vai trabalhar triângulos quaisquer. Então, até um próximo vídeo.